Graça e paz, queridos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aí para mais uma escola bíblica da Igreja Batista Nova Aliança e hoje nós vamos falar sobre um dos 12 profetas menores. Estamos na série aí dos 12 profetas, os 12 últimos livros da Bíblia do Antigo Testamento, com o livro de Jonas. Então nós aprendemos sobre o livro, os 4 livros aí últimos, né? Nós aprendemos do Antigo Testamento, dos profetas menores. Começamos com Oséias, Joel, Obadias, e estamos aí caminhando, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus, para a glória de Deus. Estudamos Amós também, né? Foi muito bom o livro de Amós, mas agora, graças a Deus, estamos aqui no livro de Jonas. O livro de Jonas é muito especial. A gente colocou até esse tema aí, né? A soberania do amor de Deus e o fugitivo do propósito. Nós vamos entender muitas curiosidades sobre este livro e o que de fato, qual que é a ideia central do autor do livro, né? Principalmente ou aquele que organizou essas ideias, esse testemunho aí do profeta Jonas. E nós vamos entender, tem muitas coisas bem legais aí para a gente poder falar. Então é uma forma panorâmica, né? Não é uma forma exaustiva, bem que nós queríamos, né, falar sobre cada aula sobre um capítulo, mas a proposta ainda continua sendo para a gente poder falar de uma forma panorâmica, como uma introdução do Antigo Testamento. Então a ideia sempre dessas aulas é para que a gente possa entender o contexto bíblico, o contexto religioso, cultural, né, dessa época e principalmente histórico, para que a gente possa ter essas informações e com isso fazer uma leitura mais saudável da Bíblia, né? Não ficar de uma forma só razoável, né? Não de uma forma muito superficial, mas e com dificuldade no entendimento, né? Porque como nós falamos no último domingo, o Antigo Testamento ele não é chato. O Antigo Testamento não é chato. Falta conhecimento, falta esse contexto histórico e cultural para que a gente possa absorver melhor a ideia e toda a narrativa, né? Amém, queridos? Vamos orar então em nome de Jesus. A Eliana e o Cláudio sempre fiéis, graças a Deus. A Vanderléia já chegou. Vamos orar e assim o pessoal já vai chegando também. Pai amado, nós nos rendemos a Ti, Deus, porque sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. E sabemos também, Deus, que o Senhor é santo e irrepreensível, Pai. E diante do Teu poder, diante do Teu amor, diante da Tua graça, nos colocamos, Senhor Deus, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo comunique, Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Deus amado, apesar de nós, da nossa limitação, Senhor Deus amado, das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, Espírito Santo, fale ao nosso coração, ministra a nossa vida, Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui, Deus, alimentados pela Tua palavra. E que, ó Deus amado, nós possamos reconhecer que o Senhor está no controle de todas as situações. E descansamos, Senhor Deus, diante deste controle, diante da Tua soberania. E que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E, Deus amado, que nós possamos sair daqui abastecidos, alimentados, crescidos espiritualmente. Que nós possamos crescer na Tua graça e na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. Então, esse livro tem bastante curiosidade, é um livro ilustrativo, né? Principalmente muito conhecido pela baleia, né?
que a baleia que engoliu Jonas. Então nós vamos entender tudo isso que aconteceu dentro deste livro, e qual que foi o propósito e por que que ele está no canon, né, do Antigo Testamento, nos livros sagrados aí, reconhecidos pelo povo hebreu no Antigo Testamento. Então, primeira coisa, nós podemos falar sobre Jonas. Jonas não tem muitas informações, né, sobre Jonas, mas nós temos uma palavra aqui, né, de Jonas, principalmente no versículo 1, já se você tiver com a sua Bíblia aberta, o Douglas e a Regiane, sejam muito bem-vindos. Então você com a Bíblia aberta aí em Jonas capítulo 1, o versículo 1 já diz, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então essa é a informação que nós podemos localizar qual que foi o tempo que esse profeta viveu. Então se a gente abrir o livro em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vamos ver esse profeta sendo mencionado também. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que ele está ali dentro do reinado de Jeroboão II, né, por volta aí do 8º século antes de Cristo. Alguns falam 780 até 750, 798 até 750 alguma coisa. Então não tem uma data assim muito precisa, mas o que nós sabemos é que Jeroboão II ele reinou por 41 anos, e foi nesse reinado que o profeta Jonas aparece. Ele até profetiza dando vantagem, informando que Deus vai trazer segurança ali naquela batalha, né, de Jeroboão, e ele conquista, acaba ampliando mais. Esse é o mesmo tempo que nós lemos sobre o profeta Amós. Ele também foi um profeta do Antigo Testamento, né? E foi um pouquinho mais velho que Isaías. Isaías vem logo em seguida. E depois, sucessivamente, né, os demais lá, que foram os profetas do exílio. Esse nós consideramos, né, o profeta Oséias, o profeta Jonas e Amós como profetas pré-exílios. Então, pré-exílio, antes de acontecer o cativeiro do exílio, principalmente o cativeiro da Babilônia, né? Perdão, da Síria. Então, esse o que nós temos de informação sobre Jonas. O segundo fator aqui curioso é o significado de Jonas. A gente vai entender depois o porquê. Porque o significado de Jonas, do nome Jonas, significa pombo ou uma pomba. Então, um símbolo de paz, né? Só que o comportamento aqui do profeta é bem contrário a isso. E o que ele traz, né, de informação para esse livro? Ele traz, o que ele diz, né? É o juízo de Deus iminente ao povo da Síria. Então, é o primeiro livro do Antigo Testamento, dos profetas menores, que vai profetizar contra uma nação pagã, uma nação estrangeira. Os outros sempre falando sobre o profeta de Israel ou de Judá, né? Sempre do território ali onde que o povo escolhido de Deus. Porém, esse exclusivamente é um dos primeiros, né? Depois a gente vai ver o profeta Naum também, depois Abacuque também fala sobre o Babilônia. Mas esse é o primeiro que vai falar de uma nação estrangeira, né? Primeira coisa aí que nós vamos ver, né? Então, o juízo de Deus iminente em desfavor a Nínive. Essa é a cidade muito populosa, né? Capital ali da Síria, que era muito grande, né? Caminhada de 3 dias. Então a gente vai também explicar como que eles contam hoje, né? Os historiadores a respeito dessa caminhada. Onde foi escrito? Provavelmente em Israel, né? Que essa foi uma jornada que ele saiu de Israel, foi para a Síria, mas posteriormente voltou para poder contar tudo isso que aconteceu com ele, né? Então essa narrativa, essa parábola é uma narrativa histórica, então realmente aconteceu.
não é uma parábola de similitude, né? De similaridade, de metáfora, de algo assim que quer dizer. Não, isso realmente aconteceu, né? Isso realmente aconteceu. Então, foi escrito provavelmente em Israel, mas ele foi lá para a Síria, né? Para a Mesopotâmia, entre os dois rios lá, nesse povo, profetizar contra aquele rei. Quando foi isso? No tempo de Jeroboão, como nós estamos falando, né, que a gente recebe ali a informação de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então, para não errar, né, vamos dizer assim, para não errar, nós falamos que é 8 séculos antes de Cristo, tá? 8 séculos antes de Cristo. Por que que ele escreveu isso? Isso aqui quero chamar a atenção, que você preste atenção nisso, porque é a ideia central de todo o livro, o porquê que ele escreveu isso. Ele escreveu para quê? Para demonstrar a oportunidade da misericórdia de Deus para as pessoas que se arrependem genuinamente dos seus pecados. Então aqui era a oportunidade de misericórdia, de graça, de favor sobre a vida de um povo violento e cruel, que é o povo da Síria. Mas, em contrapartida, se ele deixou essa história falando do agir de Deus a um povo pagão, ele estava querendo ensinar também ao povo de Israel. Ao povo de Israel, para eles entenderem qual foi o propósito de Deus nessa toda aventura aí de Jonas e o que Deus poderia fazer com o povo de Israel. Entende? Que já servia a Deus. Olha só que interessante. Então, isso é muito importante a gente entender antes de fazer essa leitura. Então, 3 pontos aí, 4 pontos, né? Coloquei 3, depois acrescentei mais um. Mas 4 pontos interessantes aqui, que é curiosos, né? Vamos dizer assim. 4 curiosidades. 4 curiosidades para o livro de Jonas. Seja muito bem-vinda aí, Mariângela, graça e paz. Primeiro, o profeta mal-humorado, muito mal-humorado. O profeta Jonas é aquele conhecido como rebelde, revoltado, não sei qual que é o adjetivo que você pode dar aí. Mas sabe aquela pessoa impaciente? Então é o profeta Jonas. Então, o profeta Jonas é essa ideia que a gente tem. A Eliane Berto, seja muito bem-vinda, graça e paz. Então, nós temos essa curiosidade que nós vamos entender um pouco aqui no seu livro. O livro também conhecido como Atos do Antigo Testamento, é a segunda curiosidade do livro. Atos do Antigo Testamento. Atos do Novo Testamento, que é o conhecido livro histórico, né, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, porque ali conta a história do início da igreja, Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, o início da igreja e depois dentro de Israel e depois foi para os gentios, né, na pessoa, né, ali coadjuvante, né, da obra de Deus, que foi o apóstolo Paulo. E aqui ele é chamado, Jonas, o livro de Jonas é chamado de Atos do Antigo Testamento. Por quê? Porque foi um profeta profetizar para que aquela nação se arrependesse. Não foi bem assim, mas a gente vai entender o porquê. A terceira curiosidade é que Nínive foi destruída mais de 150 anos depois. Nínive foi destruída mais 150 anos depois, em 612 aproximadamente aí antes de Cristo. Então a gente está falando aí de 760, 780, então nós temos aí 612 antes de Cristo, que é uma data antes de Cristo, é tudo decrescente, né? O número lá de Abraão vai de 2000 e vai diminuindo, né, até chegar no tempo de Cristo. E aí é de uma forma crescente o depois de Cristo, né? No ano 70 depois de Cristo e até 2020 que nós estamos hoje, ok? Então essa cidade foi destruída em 612. Então nós vemos um episódio que nós vamos estudar agora,
que foi a misericórdia de Deus, o povo realmente se arrependeu, e aí nós temos que Deus não fez aquilo que ele planejou a fazer, mas depois, lá no livro de Naum, na semana que vem nós vamos estudar Miqueias e depois nós vamos estudar Naum. Aí no livro de Naum nós vamos voltar aqui para esse tempo de 612 aproximadamente, ok? E a quarta curiosidade, que eu fiquei pensando, né, naquela pergunta que o Cláudio e a Eliana fizeram na última aula sobre aquela região de Edom, né, como que é conhecida hoje, na atualidade. Então nós vimos lá aquela pergunta, eu coloquei até a resposta lá nos comentários, segundo o Atlas, né, bíblico da Agnus, a Jordânia. Então, paralelo ali, Israel, nos dias de hoje, é a Jordânia que ocupa aquele ponto. E aqui eu tive essa curiosidade também de passar para vocês, antes de chegar a pergunta, hoje a localidade de Nínive é aproximadamente ali em Mossul, no Iraque. Mossul, no Iraque. Tem um teólogo que diz alguns teólogos dizem que essa cidade ela é muito violenta nos dias de hoje, Mossul, como era naquela época, né? Mas eu andei pesquisando nessa informação para ver se é verídico e eu não consegui encontrar. Encontrei mais cidades brasileiras e mexicanas violentas. Se você colocar lá no Google, por exemplo, as cidades mais violentas do mundo, vai ter várias cidades violentas no México e também no Brasil. Infelizmente, a gente tem essa estatística aí, se você procurar. Então, em Mossul, lá no Iraque, é a região lá de Nínive, da Síria, no Antigo Oriente Próximo, ok? Então, essas 4 curiosidades aí para a gente poder entender um pouco melhor, né? E a gente hoje entrar dentro dessa história aí. Ok, queridos? Então, com a sua Bíblia aberta, vamos mergulhar aqui na Palavra de Deus. A Dami, graça e paz, Dami, seja muito bem-vinda. Privilégio nosso de ter vocês aí, os nossos irmãos acompanhando, né? Toda quinta-feira. Então vamos lá. Eu gostaria de ler todo o livro, como a gente fez semana passada do livro de Obadias, mas não sei se o tempo vai nos permitir. Mas vamos andando, né? Vamos andando aqui nas primeiras considerações. Vale lembrar também, antes de entrar nesse ponto, que Jesus, ele trouxe uma profecia lá em Marcos, capítulo 12, né? Perdão, Mateus, capítulo 12 e Lucas 11, né? Que ele fala sobre o sinal que os fariseus e os escribas estavam perguntando, né? Se Jesus poderia trazer um sinal. Ele falou que era somente o sinal de Jonas, que ficou lá na barriga do grande peixe. A Bíblia não diz a respeito da baleia, né? Mas é um hábito, porque as primeiras traduções na Bíblia inglesa, na Bíblia americana, inglesa, eles trouxeram a informação que esse grande peixe seria a baleia. Só que hoje, com os estudos mais avançados, né, as traduções mais atualizadas do hebraico original, principalmente aquele hebraico antigo, não traz que é uma baleia, mas é um grande peixe. E os estudiosos vão pesquisando lá e vão vendo o esôfago, né, ali do peixe, o tamanho que cabe um homem, e dentro deles é uma baleia também e outros tipos de peixes que cabe um homem inteiro, por isso que ficou popularmente conhecido como baleia, mas a Bíblia não diz que é baleia. Isso muda alguma coisa? A ideia principal é o quê? É que a gente possa se pautar naquilo que está escrito. Pesquisas, consultas, né, são tudo adendos de informação para que possa clarear a nossa ideia sobre o texto. Mas a ideia principal é aquilo que está escrito no texto, tá ok? Então, só essa nota aí de explicação antes da gente entrar no texto. Então, vamos lá. Em Jonas, capítulo 1, eu vou ler na revista e corrigida, porque essa outra Bíblia aqui, minha, é a contemporânea, né? E tem umas palavras meias diferentes, né? Vamos dizer assim.
mas vamos ler aqui na Revista e Corrigida, que é um pouco mais tradicional e a maioria das pessoas tem essa Bíblia. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Outras traduções falam da sua violência. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, grife isso aí na sua Bíblia, pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Essa primeira perícope aqui, esses primeiros 3 versículos, né? Se você tiver uma Bíblia como essa aqui que eu estou lendo, você vai ver que a primeira palavra aí, primeira letra que nós estamos vendo no versículo 1, ela está em negrito. E já no versículo 4, a próxima letra em negrito, mas o Senhor, o M ali está negrito também. Então aqui ele está medindo a perícope, né? Esse texto de um parágrafo, né? Então por isso que a gente chama perícope, né? Tem um discípulo que falou, você falou no culto lá perícope, né? Então perícope, o trecho, ou texto, ou parágrafo, é a mesma coisa, tá bom? Então, nessa primeira perícope aqui, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos o fugitivo. Primeiro, a vontade de Deus de alertar aquele povo, para mostrar para os israelenses, os israelitas, os hebreus, né, que Deus ele tem misericórdia até desse povo violento. Só que o que acontece? No versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aquela violência, aquela maldade, o caminho mau que eles estavam praticando, subiu até o Senhor, porque os olhos do Senhor não estão fechados, né? Ele está olhando para tudo o que acontece, desde aqueles que servem a Ele, como aqueles que não servem. Desde os justos como os injustos. Então Deus está olhando para tudo, para todos, para o crente dentro da igreja, congregando, sendo fiel, santificando-se, como crente desviado, desigrejado, rebelde, fora do prumo. Deus está olhando para todos. Roseli, graça e paz, Maílson, abraço aí para toda a família. Então nós temos isso daí, primeira coisa. Só que Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas ele fugiu da presença de Deus. Então eu mandei até um mapa lá no grupo para vocês se situarem, né, na distância. Qual que era a distância? A distância é 880 quilômetros da onde ele estava, ou em Jope, né, ou Samaria, ali próximo, né, de Gat. Tem uma cidade lá de Zebulon, que já é mais no nordeste, né, ali de Israel. Da cidade onde ele estava até Nínive, 880 quilômetros. É uma caminhada mais ou menos de 22 a 30 dias, mais ou menos, andando a pé. Então as caravanas, não tinha outro jeito, né? Ou de camelo ou a pé, dependendo do tempo, eles andavam entre 32 a 40 quilômetros. Então era um tempo bem considerável só para chegar nessa cidade. Ele poderia fugir. A princípio, nós poderíamos pensar, falar, os caras eram muito violentos, o profeta estava com medo. Ele vai lá profetizar e o pessoal vai matar ele lá. Mas não, nós vemos outro propósito que nós vamos ver lá no final. E aí ele sai da onde ele estava e desce para Jope. Então Jope é tolice ele achar que indo para a Espanha Deus não ia ver. É verdade. Então ele desce para Jope. Jope, onde que é Jope hoje na atualidade, Kleber? É lá em Tel Aviv. Ela é uma capital, né? Não é a capital histórica, religiosa, mas a capital de Israel, política, né?
comercial, vamos dizer assim, em Tel Aviv, lá em Israel. Então ele desce para Jope, e aí o que ele faz? Ele pegou um navio. Que navio é esse? Esse navio provavelmente era dos fenícios. Então esse povo lá do norte de Israel, ele tinha esse hábito de navegar e fazer comércio, né, entre todos os povos. E essa viagem ia demorar mais ou menos uns 3 anos, né? Então deles saírem dali e ir até lá em Tarsis, que era uma viagem muito longa de navio. E você pode perceber que eles estavam remando. Então quer dizer que não era navio como hoje, né? O navio era bem diferente. Então o navio era como daqueles filmes, né? Que os marinheiros estavam lá a cada lado postos e fazendo força ali com o seu remo. Era um navio proporcional, né? Mas não caberia tanta gente assim, era mais carga. Então, eles tinham as suas cargas lá que eles iam comercializar em outros povos, entregar mercadoria e tudo mais. Assim como eles também trouxeram bastante coisa para a construção do templo de Salomão. Então, é aquele povo lá, os povos vermelhos, né, que eles chamam, né? Os povos fenícios. Então, essa viagem era muito longa. Então, saindo de Jope até Tarsis, eles iriam andar 3.000 quilômetros. É muita coisa. Era muito longe. Só que Deus estava no controle de tudo, né? E aí ele saiu e fugiu. E ele pagou, queridos. Aí o que me chamou a atenção é que ele pagou sobre essa viagem. Ele não foi de favor, ele não foi como um missionário, ele foi como um clandestino, não querendo ser identificado. Ele pagou e entrou lá na tripulação lá e ficou lá meio amoitado, né? Meio escondido lá. Só que aí o que aconteceu? No versículo 4, vamos ler outra perícope, do 4 ao 6, diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, olha a atitude do cara. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então aqui a gente vê essa ideia, né, disso, né, que estava acontecendo. Então Deus ele estava falando, opa, meu profeta está indo para outro lugar. Alguns vão falar, os calvinistas, né, por sua vez, vão falar que eles estavam ali, Deus estava sob o controle de todas as coisas, e mesmo o livre-arbítrio de Jonas não foi páreo para a soberania de Deus, porque Deus estava ali ensinando, mas Deus estava querendo ensinar também o profeta e como todo o povo de Israel. Então por isso que ele permitiu tudo isso. Mas nós vimos também que esse livre-arbítrio vai da concessão que Deus permitiu que os israelitas se desviassem, indo para a idolatria, cultuando outros deuses dentro do templo, né? Então, é difícil para mim entender, né, esse livre-arbítrio, né, tão assim frajuto aí de Jonas como os calvinistas estão falando, tá? Só uma nota aí para a gente poder entrar dentro do texto aqui. E aí, o que aconteceu dentro desse novo parágrafo aqui? Os marinheiros começaram a adorar os outros deuses, fenícios ou povos estrangeiros, eles estavam ali cultuando vários deuses. Provavelmente eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Não era como Jonas, monoteísta, que acreditava em um único Deus. Então, com isso, eles começaram a adorar.
E a atitude de Jonas foi impressionante, como até o apóstolo Jacó falou num dos devocionais, né, do fugitivo, né, de Jonas, né? E aí ele foi lá e foi dormir. Quando está fora do propósito, ele está fora de conexão com tudo. Ele estava literalmente fugindo do propósito de Deus. Então o fugitivo aqui do propósito foi para o porão. Aí você fala, não, ele vai lá rogar a Deus, né? Ele vai buscar o Senhor, vai começar a girar no manto lá, vai vir uma unção de poder e a coisa vai mudar. Não, o que ele fez? Dormiu. Já pensou? Ele dormiu. Então o texto é bem claro nisso e traz espanto para a gente como um profeta, um homem de Deus, com o coração tão amargurado desse jeito, né? Tão rebelde, tão teimoso, fazendo tudo ao contrário. Mas Deus é soberano, com seu propósito de ensinar o profeta e todo Israel. E o mestre do navio foi lá e perguntou para ele, né? Então, você não vai orar? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Mesmo assim, ele não orou. Mesmo assim, Jonas não orou. Jonas, ele teve a visão, né? Veio a palavra do Senhor para ele, e nisso ele só ouviu a voz de Deus e fugiu. Entrou dentro do navio, começou toda essa tempestade por causa dele, e ele não falou mais nada. Ele não orou a Deus. E aí nós vemos, a partir do versículo 7, dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui a sorte era como se fosse um objeto, né? Duas pedras, Tumim e Turim, se eu não estiver errado. E essas duas pedras, eles tiravam sorte e, obviamente, Deus estava no controle de tudo e a sorte caiu sobre Jonas, né? E aí eles descobriram que ele estava ali com essa... Ele era o motivo da tempestade, ele era o motivo de o barco ser destruído, ser despedaçado. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então aqui, querido, você imagina o coração dos marinheiros. Porque assim, a bem na verdade, eu lendo esse texto, eu me recordei assim, que muitas pessoas, inclusive crentes, têm mais medo dos espíritos malignos, os espíritos de outras religiões, têm muito temor e deixam de ter temor a Deus. Por quê? Porque só conhece uma parte de Deus, que Deus é amor. Deus é 100% amor, mas Deus também se ira. Deus vem com castigo, Deus vem com punição, com correção também. O que ele estava fazendo aqui com Jonas pode acontecer com muitas pessoas. E é perigoso, né, a gente andar com as pessoas que são desviadas. As pessoas desviadas, você fica meio esperto, porque as coisas, tudo acontece, é um para-raio, né? E vai acontecendo com ele. Então, no caso de Jonas aqui, e aí ele ficou sabendo. Então os marinheiros ficaram com um grande temor a Deus por conta disso, né? Porque esse Deus que criou os céus, que está nos céus, criou, que diz aqui o texto, né? No versículo 10. No versículo 9, e ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então, se Deus que fez o mar, e eles são habitantes do mar, eles são marinheiros, eles são navegantes do mar. Então, eles falaram, agora a coisa pegou para o nosso lado, a gente está frito aqui, a gente está perdido. Então, onde que eles entraram e com esse temor disseram de tirar a sorte. E aí no versículo 11, o que aconteceu?
E disse-lhes: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele estava a ponto de se matar. Mas para ele não cometer suicídio aqui, ele falou: vocês me jogam no mar. Jogar no mar, você imagina, numa tempestade dessa, ele ia morrer em fração de minutos. Vamos imaginar isso. Não, nem de horas, né? A gente, em fração de minutos, ele não ia resistir por causa da força do vento, a força da água, ia submergir ali dentro e ia morrer afogado, literalmente. E quase, né, aconteceu isso. E aí a gente entra aqui nessa parte de veio isso. Só que no versículo 13, o que os marinheiros pensaram? Eu comecei a dar risada aqui depois que eu comecei a entender isso. Os marinheiros estavam apavorados. E eles falaram assim: meu Deus, como que a gente vai matar o cara? O cara é temente, como diz aqui, né? Ele teme ao Senhor que está no céu, que criou o mar e a terra. Se a gente matar esse cara, a gente tá frito. Como que a gente vai jogar esse cara para dentro do mar? Então não tem como, falando, não vai dar, não, vamos tentar chegar na terra. E eles começaram a remar, só que essa força foi inútil mais uma vez, né? No versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, os marinheiros, ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas. Levantaram Jonas, imagina a cena. Levantaram Jonas, falou: filho, a gente vai jogar você aqui, você não vai dar para ficar aqui dentro, não. E jogaram eles. Jogou Jonas. Quando os marinheiros jogaram Jonas, meu Deus, aí foi aquele alívio, né? E aí levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então aqui, provavelmente no Antigo Oriente Próximo, os votos seriam sacrifícios de animais, né? Como eles eram politeístas, não quer dizer que eles se converteram ao Senhor nessa época, né? Os biblicistas não apontam isso, mas apontam que eles começaram a temer ao Senhor também, né? Como o povo hebreu. Não como monoteísta, mas como politeísta, né? A Valdirene está chegando, graça e paz, seja muito bem-vinda. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então aqui quer dizer o quê? Que o peixe não foi um castigo. Muitas vezes a gente acaba interpretando dessa maneira, mas estudando com atenção, a gente vê que o peixe foi um livramento para Jonas. O grande peixe foi um livramento para que ele não morresse afogado. Então, por isso que Deus mandou ali o profeta. Então, a ideia não era os marinheiros, a ideia não era o navio, Deus não estava irado com ele, Deus estava chamando a atenção de Jonas, né? E aconteceu tudo isso só num capítulo. Olha quanta coisa que a gente poderia estar falando mais, né? Mas no capítulo 2, o que acontece é a oração de Jonas. A oração de Jonas, que ali ele caiu em incenso. Aí sim o crente ora. Olha só, aí sim o crente ora. Então, inconformado com a soberania do amor de Deus, o fugitivo do propósito, só nesta hora que ele ora pela primeira vez no livro, na primeira vez diante dos 4 capítulos. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. E aí ele conta toda essa oração, né? Só que aí o que acontece? É importante a gente entender o quê? Que nesse capítulo 2 é um salmo de ação de graças por esse livramento, que Deus tirou ele do fundo do mar, lá das algas que estavam já sobre a sua cabeça, já enrolando ele,
né, para tragar da morte e tirou da sepultura. Poderia ser que ele tinha morrido? Poderia. Mas aqui o texto não diz isso, né? O texto não diz que ele morreu, mas ele foi tirado da sepultura, né? Estava indo, já desfalecendo, quase morto, e foi resgatado da sepultura, porque ali seria o lugar da morte de Jonas. E Deus enviou esse grande peixe para livrar ele e tirou ele daquele lugar, ok? E aí, como Deus, no versículo 9, né? Aí ele fez até um voto, olha só, né? Nessa situação, você vê como a coisa aperta, tá tudo desequilibrado, quando o cara tá no final do tempo dele, no final da circunstância, todo lascado, aí ele vai orar a Deus. Então, o crente desviado é terrível, né? E às vezes a gente tem essas atitudes, né? Mesmo dentro da igreja. Há muitos cristãos estão ali inconformados com o pedido, o chamado de Deus, e começam a buscar apoios em outras coisas, em viagens que não tem nada a ver, como a gente viu a viagem de Jonas aqui, para um sentido totalmente oposto, né, daquilo que Deus estava mandando ele, e a pessoa contra a vontade de Deus, que não durou muito tempo. E aí sim, esse grande peixe vomitou. Pensou 3 dias dentro das entranhas do peixe, que jeito que ele chegou lá nesse litoral, né? Vamos imaginar que ele chegou ali em Jope também, não fala, né? Mas o peixe vomitou ele na terra novamente. E dali veio pela segunda vez a palavra do Senhor no capítulo 3 de Jonas, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Paulina, graça e paz, seja bem-vinda. Então aqui pela segunda vez, isso aqui é muito emocionante, queridos, porque olha só como que Deus não desiste das pessoas, Deus não desiste dos seus profetas, Deus não desiste do seu povo. Deus foi lá e arquitetou tudo isso para poder trazer esse propósito. Então não adianta fugir do propósito de Deus, porque Deus vai te alcançar. Em nome de Jesus, se você está ouvindo isso, se você está assistindo isso, é porque não é para você fugir do propósito de Deus. Não é para você tirar férias de Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida e Ele vai preservar pela sua palavra. Aquela aliança que Ele fez lá com Abraão, hoje, através de Cristo, nós estamos aliançados com o Senhor. Então não tem como fugir dessa aliança. Amém? Então, ele mais uma vez, Nínive está aqui em foco. E aí sim, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 3 de Jonas, nós lemos: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então, até ele chegar, ele não foi vomitado em Nínive, porque Nínive não tinha mar. Tem como que a baleia... Se a baleia voasse, né? A baleia voar lá e, igual desenho animado, jogar o profeta lá, ainda dar uma gorfada, né? Dar uma vomitada em cima dele. Mas não tinha. Então ele teve que fazer aquele percurso novamente, né? Esses 30 dias, provavelmente, até chegar nessa grande cidade. A cidade de 3 dias, como a gente falou no início, geralmente de 32 a 40 quilômetros de caminhada. As caravanas levavam um dia inteiro para percorrer isso, né? A pé ou de camelo, né? Naquele tempo. Ou cavalo, né? Poderia ser também. E Jonas, né, começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. Então ele já estava mais ou menos na metade do caminho ali, onde ele começou a pregar. Olha a mensagem, como que era forte. Jonas, ele estava tão mal-humorado que ele falou: nossa, eu vou ter que pregar para esse povo, mas esse povo merecia que o fogo do céu caísse em cima deles e queimava todo mundo. Mas ele não, ele foi lá e falou: ainda, como diz aqui, né?
no versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Daqui 40 dias a cidade será destruída. 40 dias, pensa comigo, 40 dias. 40 dias é um dia de jejum, 40 dias é um dia de separação para receber o propósito do ministério, para receber a revelação da vontade de Deus, para receber a confirmação do chamado, assim como Jesus fez, em 40 dias. E aí pensa a respeito disso, desses 40 dias. Então a gente pode fazer uma reflexão desses 40 dias. E durante esses 40 dias foi o tempo hábil para que o povo de Nínive viesse a se arrepender. E assim foi. Ele continuou pregando e assim o rei ficou sabendo, e o rei colocou um decreto que todos tivessem o vestido de pano de saco, literaturas, né, históricas da Mesopotâmia indicam que era um hábito deles colocar pano de saco em arrependimento no Antigo Oriente Próximo. E também, além do jejum, o jejum não tinha, né? Só aqui na Bíblia. Mas além do jejum, os animais também iam participar da mesma coisa. Então aqui o rei se levantou naquele lugar e foi clamando, né? E na expectativa desses 40 dias se encerrar para depois vir o juízo do Senhor. Porém, pela misericórdia de Deus, no versículo 10 do capítulo 3, nós vemos que e Deus viu as obras dele, se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então a palavra de Deus diz que Deus não muda, não é verdade? Deus não muda. Então o juízo de Deus sobre essa nação não mudou, porque depois de mais de 150 anos aconteceu lá no livro de Naum a destruição eminente lá, e em 612 aconteceu essa destruição. Só que Deus tardou isso, por quê? Porque o povo se arrependeu. Então tem muito juízo vindo sobre a nossa vida, né, que você tema por essa palavra, mas depende do quê? Da misericórdia, do arrependimento, das obras más, do mau caminho que andamos. E por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são o motivo de não sermos consumidos. Então essa é a misericórdia de Deus, desde que o homem mude. Deus não muda. Quem muda aqui é o homem. O homem precisa de mudança. Amém? O homem precisa de mudança. Então aqui o homem, o povo de Nínive, se arrependeu e mudou. E no capítulo 4, a gente já indo para o final, né? Diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo sentido. Olha só o que aconteceu aqui com o profeta mais uma vez. Então aqui não foi o pavor da violência dos ninivitas, foi a ideia, a teologia, a teologia de Jonas que estava errada. Porque Deus é soberano no seu amor, ele tem misericórdia de qualquer um. É a mesma coisa que nós queremos que Deus castigue aquele que é violento, que é aquele que é rebelde, aquele que é indomável, mas que tenha misericórdia do bonzinho, daquele que a gente simpatiza, daquele nosso amigo, entende? Não, Deus ele tem misericórdia de um quanto com o outro, desde que esses mudem. Desde que esses provem a sua mudança, né? Como diz lá em Mateus 3:8, produzir frutos dignos de arrependimento. Então essa mudança de vida, né, que Deus está esperando de nós. E aqui o profeta mais uma vez ficou revoltado.
Aí ele diz, e orou pela segunda vez. Olha só quando que ele orou. Ele orou na barriga do peixe, e agora a segunda vez ele orou dizendo, irado com Deus, irado. Não sei se você já fez uma oração dessa, né? Revoltado, misericórdia. Mas aqui a gente já vê a resposta de Deus. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra, lá em Israel? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Então, na verdade, a teologia dele estava certa, né? Estava certo, só que o sentimento dele que estava errado. Ele queria punição, ele queria castigo, ele queria aquela lei, lex talionis, né? Olho por olho, dente por dente. Eles estão fazendo isso, estão amaldiçoando a Israel, então eles vão ser amaldiçoados também, e assim por diante. Mas só que ele conhecia isso, ele sabia que lá no fundo Deus ia ser piedoso com essa nação violenta. Aí onde diz, olha só, ele saiu, fez voto, provavelmente tenha cumprido aquele voto dentro da barriga do peixe, mas aqui no versículo 3 do capítulo 4 diz assim, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele estava desgostoso, ressentido, ele estava frustrado com o plano de Deus. Como pode, né? Todos os profetas do Antigo Testamento iam querer esse arrependimento, né? Que o povo de Israel se arrependesse dessa mesma maneira. Mas isso não aconteceu em diversas maneiras e por fim, lá no reinado de Oséias, né, aconteceu esse cativeiro da Síria. Aí Deus, Javé, faz uma pergunta. O Senhor faz uma pergunta, responde a oração revoltada, a oração ressentida, a oração de protesto contra Deus. Deus responde fazendo uma pergunta. Olha a pergunta que o Senhor fez. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? É razoável essa ira? É razoável esse desgosto que você está aí sentindo? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, para dar os 40 dias que ele estava ali anunciando. Então ele falou, vou subir aqui e vou ver o que vai acontecer, se Deus vai fazer isso mesmo, vai atender a minha oração, vai atender o meu desejo, né? Que castigue mesmo esse povo. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que é uma árvore, né? Uma planta que produziu sombra para ele, né? Provavelmente seja uma aboboreira, mas não tem muita... No original não diz isso, né? Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em seu extremo por causa da aboboreira. Então Jonas pensa no único momento que ele ficou contente no livro, que ele ficou feliz. O profeta rabugento, né, ranzinza, ficou contente uma única vez nos 4 capítulos dessa narrativa histórica. Nós encontramos o quê? Ele contente com a sombra na sua cabeça. E Deus, como ele é todo professor, né, nos ensina nos mínimos detalhes, o que ele fez? Ele foi lá no versículo 7, mas Deus enviou um bicho, né, uma lagarta, um pulgão, no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. Pensa num calor, hein? Misericórdia. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Mais uma vez o desmaio aí, né? E desejou com toda a sua alma, morrendo, dizer,
dizendo: melhor me é morrer do que viver. Pela segunda vez ele pede a morte. Misericórdia, né? Pensa num cara difícil, né? E Deus ensinando ele. Aí Deus começa... E o livro termina, né, nesses 3 versículos que a gente vai ler agora, para a gente fazer a conclusão. Nesses 3 versículos é a resposta e o ensinamento de Deus para com o profeta, representando toda uma nação, que é a nação de Israel. Então ele ensinando ao profeta Jonas. E diz, Deus responde, né? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí ele respondeu, né? No versículo 10, e disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então aqui Deus ele termina esse livro esperando uma resposta. Que resposta que os israelitas poderiam dar para essa pergunta do Senhor no livro de Jonas? Que Deus é soberano e ele tem misericórdia de quem ele quiser. Não é da quem nós queremos que ele tenha misericórdia. Não, Deus tem misericórdia de quem ele quiser e das pessoas que realmente possam mudar. Então a mudança ela é necessária para o homem, porque Deus não vai mudar. Deus não muda. Então isso é importantíssimo a gente ver. Então olha só, Deus mandou, quando Jonas estava lá no barco, Deus mandou um vento, e esse vento transformou em tempestade. O vento obedeceu a Deus, o mar obedeceu a Deus. Graça e paz, queridão, Josemir e Arrai, sejam muito bem-vindos. Então Deus, o mar obedeceu, o vento obedeceu, os marinheiros obedeceram através da palavra que Jonas tinha dito, que é a causa do navio, da tempestade, era tudo por causa dele. Então os marinheiros também obedeceram, os marinheiros eram pagãos, né, de outro povo, de outra nacionalidade, obedeceram a Deus. E o profeta não obedeceu. O povo se arrependeu diante daquela pregação michuruca, simples de tudo, sem muita teologia, sem nada. Ele falou o quê? Né? O que ele diz? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa foi a pregação que o livro nos conta. Ele não explicou nada. Entende? Ele não trouxe e falou, misericórdia. É diferente de um missionário. Porque pensa comigo, o profeta, ele vai falar sobre o juízo de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele e vai entregar para aquela nação. E geralmente é uma palavra de alerta, uma palavra de juízo, uma palavra de atenção. Agora o missionário não, o missionário hoje, através da graça do nosso Senhor Jesus, isso o profeta no Antigo Testamento, e o missionário no Novo Testamento, através da graça de Jesus, vai falar do amor de Deus e da salvação que Deus proporciona através de Cristo Jesus para todo o mundo, para todas as pessoas que quiserem, entende? Então isso é bem diferente. Então o profeta ele estava ali falando daquela forma bem assim. Tomara que eles não aceitem, tomara que eles não se arrependem, porque eu quero ver daqui de cima as bolas de fogo descendo e destruindo toda aquela nação de Nínive. Só que não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Então, com isso, queridos, nós vemos depois o povo pagão obedecendo a Deus. Olha só, o povo pagão, os assírios, aquele povo violento que tinha uma conduta maliciosa, maligna, obedecendo a Deus. Deus manda ali a planta, a boboreira,
e Deus obedece, a boboreira obedece a Deus. Deus mandou, depois daquele sol, aquele calor, né? Dentro ali, o sol feriu a cabeça de Jonas, versículo 8, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Então o sol também obedeceu, o vento calmoso oriental, aquele calor de 60 graus, sei lá quanto estava, né? Imagino eu, né? Tava muito quente, porque a gente aqui passou por 45, já estava muito quente, né? A paz, Ana, graça e paz. Então já estava muito quente. Então imagina lá no Oriente, né? Lá no Oriente Médio é muito calor. E eles estavam ali, né, dentro desses 50 graus, com aquele calor, e Jonas já desfalecendo. O vento obedeceu, a praga, que o bicho, né, o verme ali, né, depende da tradução, né, que foi lá e comeu a planta, também obedeceu a Deus. E Jonas, uma luta, que precisou ser engolido por um grande peixe para poder obedecer. Então, queridos, o que esse livro traz para nós nos dias de hoje? Esse livro traz para nós, no dia de hoje, que Deus, ele faz misericórdia de todas as pessoas, e não adianta a gente fugir do propósito de Deus. Você pode fugir de qualquer coisa, mas você não pode fugir do propósito de Deus. Se Deus quiser fazer, Deus vai fazer. Né? Às vezes a pessoa fala, não quero mais orar, não quero mais buscar Deus, não vou mais estudar a Bíblia. E começa a acontecer um monte de coisa que ela se sente pressionada, ela se sente acuada e ela só vê esperança em Deus. E é onde que ela volta para os caminhos do Senhor. Assim, é o desejo de Deus que as pessoas se arrependam. Só que, muitas vezes, as pessoas começam a teimar. Como nós vimos em toda a história de Israel do Antigo Testamento, o povo era muito idólatra e muito desobediente, teimoso, de dura serviço. E muitas pessoas hoje têm essa mentalidade de querer questionar Deus, de querer afrontar a Deus, querer discutir com Deus, como Jonas. Jonas também estava discutindo com Deus. Eu não aceito isso que o Senhor está fazendo. Eu não aceito essa perca da família, esse ente querido meu. Quantas vezes já ouvi isso de amigos que falam a respeito disso, que brigou por muito tempo. Só que aí Deus vai mostrando para ele a sua soberania. Então nós queremos chamar a sua atenção para esse livro, que a soberania do amor de Deus pode alcançar qualquer pessoa, desde que essa pessoa mude. Deus não muda, quem muda são as pessoas. Então grave isso, Deus não muda, quem muda são as pessoas. Então isso é muito importante a gente saber. Então não é o nosso desejo, não é a nossa vontade do senso de justiça. Essa pessoa tem que pagar. Eu vejo muitas pessoas lá ao nosso redor, né? Que dizem assim, não, aquela pessoa precisa morrer, aquela pessoa precisa tomar um tiro na cabeça, tem que ser degolada, tem que fazer a mesma coisa da mesma maneira que ele fez. Então o lex talionis, né? O olho por olho, dente por dente, né? Tolerância zero, amaldiçoado, né? Se o povo amaldiçoar, também serão amaldiçoados. Só que não é assim, Deus não age dessa maneira. Deus, ele é paciente. Aqui o texto diz, né? No versículo 2, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Então essas são as características, essas são a natureza, né, do caráter de Cristo. Do caráter de Cristo e o caráter de Deus também, o caráter divino, né? Então por isso que nós temos que entender esse propósito e Deixa Deus controlar a sua vida. Porque você viu que do primeiro capítulo até o final, o marinheiro, o vento, a boboreira, o bicho,
o sol, tudo estava ali no controle das mãos de Deus para que cumprisse o propósito. Então a gente precisa descansar nisso, que Deus está no controle sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então essa é a palavra. Se você tiver alguma dúvida, você coloque aí, né? Então, que nós podemos posteriormente estar explicando. Amém, queridos? Então semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Miqueias. É um livro bem interessante que vai trazer muito esclarecimento para nós. E tem um versículo que diz o local em Miqueias, se eu não tiver, salvo engano, no capítulo 5, versículo 2, ou está ali perto, que diz que indica aonde o Messias irá vir. Então esse profeta teve a revelação de Deus no livro de Miqueias, aonde o Messias deveria nascer, né? E é em Belém. Então a gente vê lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ou ali perto. Tá ok? É o próximo livro da semana que vem, espero que vocês estejam conosco. É um privilégio nosso estar aqui com a igreja do Senhor, né? Trazendo esse conhecimento para que a gente possa estar sendo edificado a cada dia. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nesta hora, aqueles que nos acompanharam e aqueles que irão nos acompanhar, Pai. Que teu Espírito Santo fale o coração do teu povo, da tua igreja, Deus. E a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja equipada, Deus. A tua igreja seja santificada pela palavra do Senhor e que nós possamos produzir esses frutos dignos de arrependimento, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e, Deus, que haja esse arrependimento genuíno da nossa parte, para que essa piedade, Deus, do Senhor possa vir sobre a nossa vida. E que, ó Deus amado, o Senhor traga paz, longevidade sobre a vida de cada um, saúde e proteção da parte do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por tudo. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.